Om. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Saraswatiyai Namo Namaha. Ó amados mestres, ó amado Bhajarangadas, ó amado Swami Tilak, ó amado Swami Prakash Mayanandaji, que vossas bênçãos estejam sobre nós, teus filhos, para que possamos compreender todas as verdades contidas neste estudo e que a luz da vossa sabedoria ilumine as nossas mentes, para que possamos usar o discernimento para compreendê-las ainda melhor. Que assim seja. Amém. Então, continuamos no estudo Viveka Chudamani. Pode ser o... Oi? Ali, o órgão mental e intelecto é aqui. Ó. É, isso. 94. 94. Tá, porque na aula anterior nós lemos o 93, que dizia que os seus órgãos de ação são os órgãos vocais. Vocais é a língua, né? As mãos, as pernas e os órgãos de excreção, quando a pessoa vai evacuar e tudo. E reprodução, quando a pessoa vai ter filhos e tudo. Eu ainda não, eu estou devendo esse esqueminha dos órgãos do conhecimento. E também dos elementos, de tudo, porque estou esperando, porque ele vai falar mais um pouco, eu estou esperando ele falar mais um pouco, para depois mandar. Tá bom. Que vão aparecer mais elementos que precisam entrar nesse esquema. Então, esses 5 órgãos, eles nos envolvem na ação. Ou seja, a pessoa, para poder agir, ela tem que usar, né? Ela manifesta a ação através da fala, usando a língua, através dos gestos das mãos, ou utilizando as mãos para pegar objetos ou fazer objetos. As pernas, a pessoa utiliza como uma ação de andar, caminhar, correr, exercitar. E depois existe também órgãos para excreção das fezes, da urina e também de outras coisas, de mucos e outras matérias orgânicas do corpo humano. E os órgãos da reprodução, os genitais, que tanto os seres humanos como os animais têm que usar para reproduzir sua espécie. E que são considerados os órgãos da ação na filosofia indiana. Diferente para nós aqui, por exemplo, excreção e procriação não entra nos órgãos da ação. Os órgãos da ação, para nós aqui, são só mesmo o falar, né? A língua, e as mãos e os pés. Não entra esses outros órgãos, 2. E continua ele explicando que depois tem o órgão mental, que
compreende a mente e o intelecto, o ego e a natureza emocional. Essa natureza emocional é pouco compreendida aqui no Ocidente, porque, na verdade, o termo técnico é aquele que também foi usado nos Yoga Sutras por Sri Patanjali, quando ele fala a célebre frase que o yoga é a cessação das ondas mentais. Em sânscrito, ele fala que yoga vritti nirodha, chitta vitri nirodha. Então, essa palavra chitta que foi traduzido aqui para o português como natureza emocional, em muitos outros lugares se traduz também como a memória ou também como o estofo mental. E o estofo mental, na verdade, é o recheio, né? É como se assim a mente ela seria externa e Chitta é a parte interna da mente, vamos dizer. É aquilo que está dentro da mente, é Chitta, que seria o recheio ou o estofo, né? É como lá dentro. Você tem, por exemplo, um bolo. O bolo, às vezes, tem um recheio de calda de ameixa, pode ter um recheio de doce de leite. Então, é a parte interna. Então, a parte interna da mente é chamado chitta. E, conforme o Patanjali colocou, dessa parte interna da mente é onde nascem os pensamentos. Eles brotam daí. Então, isso é interessante, porque está nos dando já uma maneira diferente de ver as funções da mente. Porque, para nós aqui, a mente é que pensa. A mente é que pensa, e a gente sempre fala, surgem os pensamentos da mente. Mas, na verdade, os pensamentos surgem em Chitta, que são as ondas mentais. Surgem em Chitta. Não só os pensamentos como a memória, os sentimentos também surgem em Chitta. As sensações são captadas pela mente, mas o processo dessas sensações captadas pela mente é feita por Chitta. Porque agora, nesse Sutra 94, o Sri Shankaracharya está expondo o órgão interior. O órgão interior, que é chamado, tecnicamente, em sânscrito, de Antakarana. E esse órgão é composto dessas partes que ele citou aqui. Ele botou a mente, o intelecto, o ego e a chitta, que por exemplo, nenhum pensamento pode existir sem e ainda a memória. Arranca o ego. E o ego é um dos elementos do Antakarana. Então, você não pode pensar sem a memória. Da memória que surgem todos os pensamentos. Então, qual o exemplo também que se pode dar da parte interna da mente? Por exemplo, existe uma semente que está dentro da terra. E ali dentro ela está viva, mas ela ainda não brotou como um galho, uma planta, uma folha para fora da terra. Então, essa parte interior, a terra e a semente que está dentro da terra é a parte interior. E quando ela brota para fora como uma folha
um galho, é a parte exterior. Então, dentro do que nós chamamos mente, tem essa classificação. Manas é a parte exterior e Chitta é a parte interior, assim como a semente dentro da terra e o broto da semente fora da terra. Então, isso é muito sutil, Muito muito sutil. complexo. Porque a mente, nós sempre percebemos que a mente ela é periférica, né? A mente sempre está nos trazendo para fora, levando para fora. E Chitta está dentro. A Chitta não nos leva para fora. Chitta nos leva para dentro, porque ela, como a Narenda falou, memória. Então, ela nos traz para dentro, né? Faz nos lembrar das coisas e tal, memória. Isso ela, como é que se diz? Ela guarda, né, as sensações, guarda aquilo que a mente produz. E depois a mente é considerada, que traduzem manas como mente, mas manas deveria ser traduzida como mente externa, e não mente, porque a mente tem essas duas seções ou partes. E o que acontece é que a parte externa ela está em contato com os sentidos. Então, ela, por exemplo, ela captou o frio. Então, quem captou? A parte externa da mente. Então, todos os sentidos do corpo estão ligados mais a manas. E os pensamentos, a memória, estão ligados mais a Chitta. Então, por isso que o Patanjali falou, Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. O yoga, quer dizer, a união, o samadhi, é a cessação das ondas mentais, que são Chitta. Então, aí o Shankaracharya continua explicando. E esses diferentes partes do Antakarana, estes se distinguem pelas suas diferentes funções. Então, primeiro, a função da mente ou manas é examinar os vários aspectos de um objeto. Um objeto é uma coisa exterior. Já a função do intelecto é determinar a verdadeira natureza de um objeto. Então, a mente pode pegar um objeto e analisar ele, mas quem vai discernir sobre aquele objeto e ir ao âmago daquele objeto é o intelecto, o buddhi. Jéssica, você está adiantando aí já adiantou bastante os versículos, você tem que voltar. Mais um. Aí, tá certo. Ah, tá. Ok. Porque esse é muito complicado e muito importante. Muito importante. Esse número 94. Porque ele abordou um aspecto muito profundo da psicologia védica hindu. E, ao mesmo tempo, um aspecto prático, né? Porque explicou a função de cada parte desse órgão interno. Muito bem. Aí, depois, no 95, ele diz que o ego é a autoconsciência que surge quando o órgão mental, na verdade, é esse, Antakarana, se identifica com o corpo. A tendência da natureza emocional, que é esse subconsciente, é atrair-nos para aquilo que é
agradável. Então, a Chandra vai ler ali uma outra tradução que vai nos esclarecer melhor sobre esse Sutra 95. Esse daqui, nesse aqui, ele já está 94, 94. É 94, né? Esse que eu leia. É. Não 95, então 94. É, porque aqui está marcando 95, mas aí está marcando 94. Então, é assim. Sobre o ego. O ego. Quando determina, na verdade, o ego, quando se identifica com o corpo e não, tem que começar lá de cima, porque senão não vai dar certo. Buddhi é quando se determina a verdade de algo. Ahankara, o ego, quando se identifica com o corpo, e Chitta, quando funciona buscando os objetos do gozo. Fala isso. Não, mas espera aí, você tem que ler mais devagar. O Ahankara, que significa o ego. Quando se identifica com o corpo... Então, o ego, né, se identifica com o corpo externo. Com o corpo. E com Chitta, que ali é a natureza emocional que ele coloca, que é Chitta. Que é esse estofo mental, a parte interna da mente. Quando, então, o ego se identifica com o corpo e com a mente que produz os pensamentos. A mente interna. Passa a funcionar buscando os prazeres, buscando os objetos do gozo. Então, o ego, né? Ele, através do corpo e desse aspecto de onde surgem os pensamentos, essa parte interior da mente, quando ele se identifica com esses dois pontos, então passa a buscar ser atraído pelas coisas externas e prazerosas, o gozo dos sentidos materiais. Então, ele explicou porque em cima, nos anteriores, ele falou do ego. Agora ele está explicando como o ego opera, se identificando com o corpo e a mente e sendo atraído pelos objetos externos do gozo sensorial. Ele aqui, esse outro autor, ele disse cada um o que fazia, o que faz. Por exemplo, ele disse que manas, a mente, é quando reflexiona sobre o sim e o não de uma ideia ou de um objeto. Buddhi, quando Buddhi é o intelecto. Quando determina a verdade de algo. Entendeu? Está ali, a função da mente é examinar os vários aspectos de um objeto. Mas a função do intelecto é determinar a verdade, se é verdadeiro ou não, ter o discernimento. E a função do ego, na verdade, é identificar-se, no caso, com o corpo e com a mente. E com a mente. Muito bem. E ele não falou da subconsciência do Chitta. Não falou de Chitta, ele não falou, por enquanto. Não, porque do Chitta ele falou já que o ego se identifica com ele. Com Chitta. Por isso que nós explicamos bastante, comentamos bastante sobre o Chitta. Então, é complicado. Na primeira vez que ouvimos essa análise desse órgão interno, Antakarana, não vamos compreender imediatamente, mas cada vez que estudamos, vamos compreendendo mais. Então, não nos preocupemos se ainda não entendemos por completo esse sentido. À medida que vamos estudando, vamos acrescentando
diferentes peças do quebra-cabeça e depois ele se manifesta e fica claro. E é muito importante compreender esse órgão interno para compreender os estados da consciência, que é esse capítulo, que é a vigília, sonho e sono sem sonhos. É muito importante compreender isso para saber como é que funciona a consciência nesses 3 estados. E aí, no número 96, agora, o Sri Shankaracharya vai falar o próximo aqui, a força vital. Então, agora ele vai explicar um pouco sobre o prana, a energia vital. Então, ele diz, a força vital se divide de acordo com suas 5 diferentes funções. A respiração é a função da força vital utilizada na respiração. Então, os praticantes de yoga sabem que o prana é dividido e classificado em 5 tipos. Ele atua com essa energia em diferentes maneiras. Então, a primeira é chamada prana propriamente dita. Então, ela é uma função que se utiliza na respiração. Então, sem a respiração, nada sobrevive, né? E continua explicando. A respiração descendente é usada na excreção, quando você coloca a coisa, as necessidades para fora. E aí o prana recebe outro nome. Ele recebe o nome de apana. E a respiração distributiva controla os processos da digestão e da assimilação. Por exemplo, você come, digere o alimento e assimila a energia do alimento. A energia, o que é nada mais do que o próprio prana, a energia vital. Mas para você fazer a digestão dos alimentos no teu intestino, o estômago, você precisa da força prânica. E essa força prânica que atua nesse setor, então, é chamada de Vyana. Essa é a terceira, né? Parte dessa força vital. Aí, depois, a respiração difusa está presente em todo o corpo, resistindo à desintegração e unindo-o em todas as suas partes. Então, através dessa classificação, dessa parte do prana, que é chamado no termo técnico de Udama, ela resiste, ela mantém o corpo envolvido, mesclado, unido em si mesmo para poder funcionar. Se não houvesse esse prana que segura, que liga todas as partes do corpo, o corpo se desfaria. E, por último, temos a quinta e última, respiração ascendente, para cima, né? É usada na eructação. Agora vai explicar. Assim como o ouro... É o samana.
o termo técnico é samana, o quinto tipo de prana. E aí Shankaracharya explica que, assim como o ouro é conhecido por diferentes nomes quando é moldado para diversos ornamentos, assim como a água assume a forma de ondas, espuma, etc., também a força vital, prana, única, recebe esses 5 nomes diferentes, segundo suas 5 diferentes funções. Então, agora vamos ver a tradução do Swami Vijayananda sobre o prana. Ele não fala, ele não ele só fala assim, como o ouro e a água, que segundo sua modificação levam distintos nomes, só na parte final que ele fala. Assim, o mesmo prana, segundo a sua função, é conhecido como prana, apana, viana, udana e samana. É que esse autor ele explicou cada um, entendeu? Ele detalhou. Ele detalhou. É. Nesse sentido, foi melhor, porque ele detalhou. Ok. Então, nós vamos O próximo. para o próximo, para o número 96. E já está ali na tela. Os 8 grupos compõem o corpo sutil. O corpo sutil está aqui sendo citado porque o tema desse capítulo é sobre essa parte dos 3 estados de consciência. E o corpo sutil, que é chamado o Linga Sahira, que é o corpo que se usa quando você dorme, não é esse corpo grosseiro. Então, ele agora explica quais são as partes desse corpo sutil. São 8 grupos, ele explica. Primeiro, são os 5 órgãos da percepção. O segundo, 5 órgãos da ação. O terceiro, 5 funções da força vital. O quarto, 5 elementos sutis. E o quinto, o órgão mental, que é o antakarana. E o sexto, a ignorância. O sétimo, os desejos. E o oitavo, o karma. Então, é bem complexo esse sutra, número 96. Então, para você utilizar esse corpo sutil, e para ele existir, ele é composto por esses 8 etapas que ele citou aqui. A percepção. Por quê? Nós precisamos de percepção quando sonhamos. Nós precisamos utilizar os órgãos sutis da ação no sonho também. No sonho você fala, você anda, você faz todas as ações como faz no corpo grosseiro. E também o prana também está presente nos sonhos, para que o corpo sutil funcione, se movimente e tudo mais.
E os 5 elementos sutis são aqueles que nós conhecemos, no água, terra, fogo, ar e éter, né? E o órgão mental, que é esse que foi citado acima, né? Nós explicamos bem, o Antakarana. É a mente interna e externa, o intelecto, o ego e a memória ou subconsciência e tal, também estão presentes no sonho, e sem o quais não haveria o sonho. E a ignorância. A ignorância está presente no sonho porque todos os acontecimentos do sonho é baseado no estado de ignorância, ou seja, os objetos que surgem no sonho, os corpos, tudo isso é considerado ignorância, porque a sabedoria, no estado de sabedoria, não há movimentos da mente, então não há objetos. A percepção se torna una e não em partes. Ela é plena, a percepção é plena. E aí, nos sonhos, essa ignorância primal aí existe para que funcione todas essas coisas que acontecem no sonho. E depois os desejos interiores, eles influenciam diretamente os sonhos que nós vamos ter. E, por último, o karma de cada pessoa. Cada pessoa tem um corpo grosseiro, um corpo sutil e um corpo causal. Então, ela tem um karma no corpo grosseiro. Acontecem coisas aqui na nossa vida do dia a dia, no estado de vigília. E os sonhos também acontecem de acordo com o nosso próprio karma. Então, essa foi a explicação dada por Sri Shankaracharya do corpo sutil. E continua aqui explicando no 97. O corpo sutil é composto pelos elementos sutis, antes que eles entrem em seus compostos quíntuplos. E esses compostos quíntuplos são os 5 elementos. Quando eles se misturam, então eles formam um composto. E no corpo sutil, esses elementos eles são mais sutis, porque no corpo grosseiro, esses 5 elementos, o termo sânscrito técnico é Mahabhutas. Já no corpo sutil, nos sonhos, esses elementos são mais sutis. Então, eles são chamados de tamatras. É diferente do corpo grosseiro, onde esses elementos, por exemplo, são mais densos do que nos sonhos e no corpo sutil. Por isso, no corpo sutil são elementos sutis. E o corpo sutil é a sede de nossos desejos. Então, por exemplo, onde esses desejos se concentram, onde esses desejos moram. E eles estão
no corpo sutil. Depois, eles também se manifestam no corpo grosseiro, mas, primeiramente, no corpo sutil. E continua explicando. É o campo no qual os frutos do karma são experimentados. Então, você, no corpo sutil, colhe o fruto das ações que você praticou. E explica ainda que, devido à ignorância humana, esse corpo sutil foi sobreposto ao Atman. Por isso que ele explicou lá que a ignorância faz parte do corpo sutil. Porque através da ignorância, você envolve a sua alma com esse corpo sutil, crendo que você é aquele que aparece nos sonhos, naquele momento que você sonha. Você é o sujeito presente no sonho. Então, isso acontece por quê? Por causa da ignorância. E isso é desde um tempo sem princípio, porque não se conseguiu descobrir onde teve princípio a ignorância. Os sábios não se importaram com isso, se importaram com onde tem fim a ignorância. Por isso, o senhor Buda explicou uma vez que, quando uma pessoa recebe uma flecha, ela não fica pensando se a flecha veio da direita, da esquerda, se a flecha era de bambu ou se era de jacarandá. Ela não se preocupa com isso. De onde veio? De onde veio a ignorância? Não estamos preocupados com isso. Estamos preocupados em arrancar a flecha, porque a flecha nos causa dor, nos causa sofrimento. E o que é a ignorância? A ignorância nos causa dor, nos causa sofrimento e nos afasta do nosso verdadeiro ser, que é a felicidade eterna, a bem-aventurança. Então, nós não estamos preocupados em saber de onde veio a ignorância. Nós estamos preocupados, os sábios, em acabar com a ignorância, colocar um fim à ignorância. Então, Shankaracharya continuou explicando, agora já no número 98. Não sei se tem algum comentário aqui diferente do Vidyoyana. Não. Então, no 98, ele explica que o estado de sonho pertence eminentemente ao corpo sutil. Somente, podemos dizer, em outras palavras, que somente pode-se sonhar no corpo sutil. Ou seja, quando você dorme, mesmo aqui no corpo grosseiro, você não está na cama, mas você, às vezes, cochila, mesmo em pé ou sentado, até em pé num ônibus, segurando no cano do ônibus em pé, você se segura para não cair, você pode dormir. E aí, quando acontece isso, sua consciência, seu verdadeiro ser, se dirige, se desloca para o corpo sutil,
e esquece, desliga completamente do corpo grosseiro. Então, o sonho pertence a esse estado de consciência que é o que existe no corpo sutil. E explica ele, durante os sonhos, ele cria a sua própria matéria e brilha com a sua própria luz. Ele quem? O corpo sutil. E o órgão mental é um depósito das numerosas impressões deixadas pelos desejos. Muito bem, essa palavra impressões, em sânscrito, é considerado os sanskaras, que é os desejos que temos que vão criando marcas dentro da nossa própria memória. E esses desejos nós experimentamos no estado de vigília, ou seja, quando utilizamos o corpo grosseiro, como estamos utilizando agora. Agora nós estamos em vigília. E continua dizendo, nos sonhos, o órgão mental se identifica com a consciência do ego. Então, esse órgão mental, que é o Manas, o Antakarana, né, que reúne todos aqueles elementos que nós estudamos antes no sutra anterior, ele se identifica com o ego. Então, existe a identificação entre o ego e aquele corpo sutil dos sonhos. Só uma parte aqui, esses dois sutras do Vivekachudamani, 98, que começou a ler, e o 99, eles estão juntos. E todos os autores juntaram esses dois. Todos eles. Juntou o Pranavananda, juntou o Vidyoyananda e juntou também o Chimayananda. Todos eles juntaram o 98 e o 99. Então, provavelmente, a Veli, que está ali com o livro do professor Murilo, deve estar junto também, o 98 com o 99. Né, Veli? Sim ou não? No teu livro aí. Ele juntou o 95 e o 96. E esse outro agora, 98 e 99, como é que está? Quando vocês estão lendo um sutra, aí é como se, às vezes, ou tivesse antes aqui nesse livro ou um pouco depois. Está um número diferente. Talvez esse aqui, esse Então, 95 e 96, que está junto, ele está falando do que vocês já falaram. E o 97 e o 98 aqui, que fala do corpo sutil e da vitalidade, estão separados. 97 e 98. Tá, então lê agora para a gente o 98 e depois o 99. Lê aí no teu. Isso, o que diz? 98. Sutra 98. O corpo sutil, chamado Sukshuma. Sukshuma é constituído, das 5 faculdades, começando com a fala. 2. Tá. Esse nós lemos Vocês já também, leram, né? viu? Nós já lemos. Vocês já leram. Ele está atrasado, então. Ele dividiu. 99, ele dividiu diferente. Tá. Por isso que está diferente. Vocês já leram. Entendi. E o 99, o que fala? Ouça! Exclamação.
Este corpo produzido de 5 elementos sutis é Esse chamado é o Sushumna. 97 para nós Não, aqui. mas aqui está o 99, viu? Então ele Vocês já leram adicionou, também. ele adicionou algum outro, ele adicionou. É Aí eu porque não tem um sei sutra explicar. aqui, é que tem um sutra, talvez tenha sido isso. Porque tem um sutra aqui que ele é um acessório que nem todos têm, entendeu? Um sutra aqui que ele tá aqui no Pranavananda ele está junto com o outro e nos outros ele está separado. Então deve ter sido isso. O Murilo seguiu a separação que o Pranavananda não seguiu, ele juntou. Pronto. Bom, tá bom, tá ótimo. Tá, Obrigada. então vamos Na, continuando aqui. Paramos no órgão mental, que se identifica com o ego, e o Consciência ego, do ego. consequentemente, se identifica com o corpo sutil. O corpo sutil, que é o Linga Sarira. Linga Sarira. E aí, que aconteceu? O ego ele está à mercê dessas impressões, ou seja, ele é muito influenciado pelos desejos latentes dentro da mente, que foram experimentados no estado de vigília. Que também o termo técnico é vasanas também, são esses desejos latentes que ficam acumulados na mente. Em sânscrito está isso mesmo, vasana. Tá bom. Savasana. Então, porém, Shankaracharya explica, porém, o Atman permanece além como sempre, do ego, do antakarana, que é esse órgão mental. O Atman, a consciência pura, está fora, né? Não envolvida por isso. E explica, como sempre, em sua própria consciência autoiluminada. O Atman permanece autoluminoso, como sempre, não é afetado pelos sonhos, pelo corpo sutil, pelo antakarana, o órgão mental, nem pelo ego, nem pelo desejo, pela ignorância, pelo karma, por tudo isso, né? Então, continuando no 98, 99 agora, que estão juntos, ele explica o seguinte: durante esse tempo, o órgão mental é seu único invólucro. Então, durante o tempo que você sonha, o órgão mental ele envolve o Manamaya Kosha, que é o invólucro mental, ele envolve a pessoa que está sonhando. O Atman, que é a testemunha de tudo, não se deixa contaminar por nossas experiências oníricas. Não importa o que você pensa ou sonha, e nada disso pode atingir o Atman, o ser interior, a alma espiritual. E mantendo-se eternamente livre e intacto. O Atman está sempre incontaminado por isso. E continua explicando, nenhum karma criado pelos corpos que o recobrem pode contaminá-lo, ainda que no mais ínfimo grau. Então, esses corpos que recobrem o Atman são aqueles, né?
o Pranamaya Kosha, Annamaya Kosha, Manamaya Kosha, e por aí vai. Que não me lembro se já lemos, se já estudamos, ou vamos estudar. Não estudou ainda não. Mais à frente vai ser explicado esses diferentes invólucros que, como uma cebola, envolvem ao Atman, que não é que envolvam, é só uma analogia rude sobre os coxas ou invólucros e o ser, o Atman. E, por último, hoje, vamos ler aqui o número 100, Sutra 100. O corpo sutil é como uma ferramenta afiada na mão do carpinteiro. Ele é o instrumento de toda a atividade do Atman, que é infinita sabedoria. Portanto, o próprio Atman está livre de qualquer mácula. Então, Shankaracharya está explicando que o corpo sutil é como uma ferramenta nas mãos do ser. E, embora ele use essa ferramenta, ele não faz parte dessa ferramenta. Isso é somente uma ferramenta que ele usa. Porém, por exemplo, se ele está utilizando uma faca afiada numa determinada madeira e a faca se quebra no uso nessa madeira, o carpinteiro não atinge ao carpinteiro. Da mesma maneira, qualquer coisa que aconteça no corpo sutil não atinge o Atman, porque o corpo sutil é somente uma ferramenta utilizada pelo Atman, que está livre de qualquer mácula. Então, nosso tempo se acabou. Alguns sutras foram muito didáticos, muito profundos, muito complexos. Porém, à medida que vamos estudando, vamos assimilando cada vez mais. Não nos preocupemos se não conseguimos a compreensão plena de tudo, porque logo no começo é um pouco difícil compreensão, mas gota a gota o copo vai se enchendo. Então, agora, essa semana, depois eu vou preparar então esse esquema, porque agora praticamente acabou essa ligação entre os pranas, os órgãos da ação, os órgãos do conhecimento e o antakarana, tudo isso. Aí eu já vou fazer o esqueminha e vou mandar para vocês. Tá, então vamos. Tá bom? Então vamos acabar. Vamos acabar e vamos... Não, vamos acabar, que já são 9 horas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, vamos fazer o encerramento, certo? E os comentários, né? Se quem tiver pode perguntar depois.